aqui mais uma vez no nosso Pode Falar em Direito, comigo, Feliciano, tendo o privilégio de conversar mais uma vez com a doutora Camila Góes, que tanto tem nos ensinado na questão do direito, notadamente vinculada à área da saúde, mas também nas áreas afins que dizem respeito a essas questões que envolvem vários dramas das pessoas. Doutora Camila, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço essa mais oportunidade da gente falar sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade, por um espaço ter essa preocupação de a gente realmente democratizar mais as informações, o direito, né, o acesso à informação do direito, o que é direito, o que não é, tirar alguns mitos, né, que tem tantas fake news nessa parte da área da saúde, tanto saúde pública quanto privada. Então, quanto mais eu acredito que a gente investir tempo nessa nossa comunicação aqui, a gente poupa também muitos desgostos, né? Muitos conflitos que as pessoas podem ter no seu dia a dia quando vão lidar com essas questões. É verdade, Camila. Assim, eu estava imaginando, né, vendo recentemente saiu uma notícia sobre a questão das mulheres terem direito aos seus acompanhamentos, um acompanhante nas suas consultas, exames, né? Que isso gerou um drama terrível, né? Situações extremamente terríveis. A gente via, assim, teve o caso do médico que abusava de paciente. Fora esse direito da pessoa sempre poder ser atendida com acompanhante, porque muitas vezes a pessoa chegava num consultório médico, né, e a pessoa era barrada, só podia entrar o paciente e tal, não sei o quê. E que outros direitos um usuário de um plano de saúde, assim, pode, assim, almejar, esperar que seja atendido, que você possa citar? É bem interessante essa questão da lei do acompanhante, porque ela é recente, ainda não está divulgada como deveria estar. Então, tem muitas mulheres que ainda não sabem, é um direito das mulheres. E aí vamos entrar num momento bem simbólico mesmo, que é março, né? Que a gente fala sobre o Dia da Mulher. E essa lei do acompanhante, ela nasce, ela não é uma conquista. Podemos dizer assim, é um tipo de direito que não é conquista porque ele veio por conta dos abusos que as mulheres ainda sofrem. Então, até então, a relação médico-paciente, ela é albergada pela questão do sigilo profissional, a confidencialidade, e isso veio desde o século V, né? Desde Hipócrates. Então, é algo que é justificado. Mas o que aconteceu na nossa realidade é que houve esse desvirtuamento da questão da confidencialidade para a questão realmente do abuso contra as mulheres. Então, esse é um direito que ainda tem que assim, ser mais divulgado, porque ainda não está acontecendo como ele tem que acontecer. Fora esse direito do acompanhante, os usuários, tanto SUS quanto da saúde privada, eles têm uma gama de direitos que eles precisam ser preservados. E muitas vezes eles não sabem, né? E dentre esses direitos está o direito da informação, por exemplo. Né? Então, nenhuma pessoa ela pode ser submetida a um tratamento, a um procedimento, sem antes consentir, né? Então, tem que ser informado para ela qual é o tipo de tratamento, se tem alternativa, tem um método alternativo, o que é que ela vai sentir, o que é que ela tem que fazer no pós-procedimento, no pós-tratamento, o que é que ela tem que fazer para poder ter um melhor resultado. Ela tem que confirmar se ela tem condições de fazer esse pós-tratamento, né? Então, é um direito da informação, ele é bem abrangente, e que ele muitas vezes ele é colocado de lado, né? A pessoa vai para uma unidade de saúde com uma dor de barriga, não sabe nem o que é que está tomando para dor de barriga, horas depois ela vai para casa, tem que comprar mais uma medicação, mas ela não entendeu o que foi que aconteceu, né? Isso quando a gente fala de uma dor de barriga é simples, mas tem pessoas que são submetidas a procedimentos cirúrgicos altamente invasivos e elas não entenderam ainda o que foi que aconteceu, né? Então, é um dos direitos mais violados, o direito à informação. Uma dúvida que eu tenho, não sei se você saberia responder. A mulher gestante, ela tem a opção pelo método cesariano ou parto normal, é a critério dela, ou existe um certo encaminhamento para que seja pelo parto natural? Hoje a gente fala de uma política do SUS, né, que ela vai privilegiar o parto normal, o parto natural, que a gente chama, que é o parto pelo canal vaginal. Né? Todos os dois são normais, porque a depender das condições clínicas, sim, de uma mulher, um parto cesariano ele é normal, né? Hoje a gente tem tecnologia para isso. Mas o parto vaginal no SUS, ele é predominante no sentido da política de incentivo.
Na questão da área suplementar, a gente também tem um projeto, tem toda a política para o parto natural pelo canal vaginal. E isso é a nível internacional. Isso porque a OMS também conversa sobre isso. O Brasil é um dos países que tem maior taxa de cesariana. Cesariana é um procedimento cirúrgico, então na hora que a gente fala que vai ter uma intervenção cirúrgica, a gente fala da elevação do risco também para a mulher, para a saúde da mulher. E para a saúde do bebê, porque é um bebê que ainda não está pronto para nascer. Certo. Esse é o contexto normativo. O que acontece, na verdade, é esse substrato da realidade. A realidade ela é sempre muito mais criativa do que a legislação. Sim. Né? Então, hoje, o que é que a gente tem? Um parto cesárea na área da saúde privada, ele é muito mais econômico. Por quê? Né? Apesar de a gente falar que é uma cirurgia. Mas por quê? Porque o médico ele consegue fazer o controle de agenda dele. Entendi. O hospital, ele consegue fazer o controle de agenda dele, né? Sim. Então, e ele é um parto com o menor risco possível hoje, graças às tecnologias. Entendi. Riscos, né, procedimentais, vamos dizer assim. Então, a gente não fala de risco de infecção no parto cesáreo hoje. Mortabilidade infanto-juvenil, no infantil, nesse momento, ela é baixíssima hoje em dia, Certo. né? A própria mãe tem um pós hoje muito mais diferenciado do que antes, e isso para o setor privado é muito chamativo, Sim. é muito interessante. No setor público é o contrário. O setor público, como ele sofre a pressão das políticas do SUS, e isso é uma realidade, porque as auditorias, as fiscalizações que acontecem nas unidades que fazem a saúde complementar é bem diferenciada, ela vai atrás das metas. Então, eles têm que cumprir metas de parto vaginal. Sim. Então, hoje é o inverso. Então, no SUS, a gente realmente vai ver que tem muito mais parto vaginal do que o parto cesáreo. A mulher pode optar? Pode. Ai, que é um legal. direito da mulher. Por quê? Porque é o corpo dela. E Certo. sobre o corpo dela, ela é quem deve dizer. Mas existe uma questão da opção, que a gente fala do consentimento livre e esclarecido. Certo. Muitas vezes a gente não faz a opção por alguma coisa que a gente desconhece aquele direito. Então, nem sempre, numa unidade de saúde pública, vai haver o interesse de explicar por que eles estão interessados no parto vaginal dela. Vai ter, na verdade, muito mais uma imposição, exatamente, né? E vai ser dito, inclusive, que ela não tem a opção, né? Como muitas vezes a gente acompanha casos que são assim. E não é essa bem da verdade. Existe toda uma política de estruturação que realmente a unidade ela tem que comprovar por que aquela mulher que tinha condições de um parto vaginal, ela vai para um parto cesáreo, mas hoje inclusive é um problema que tem que ser visto pelas secretarias de saúde, tem que ser visto pelo próprio SUS, essa questão da opção da mulher, o direito à autonomia da paciente. Sim. Ela quem deve escolher, e isso deveria estar lá num dos critérios, não apenas clínico, né? Quanto ao contrário, a ANS hoje, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que é a agência reguladora dos planos de saúde, ela não tem uma política de fiscalização para saber se está tendo mais parto cesáreo ou mais parto vaginal. Ela não faz esse tipo de pressão. Ela faz o sentido contrário. Ela tem a política dela, quem mais tiver, recebe mais né, incentivos, vamos dizer assim, porque não são incentivos financeiros, mas são incentivos de políticas, né? E tem um aprimoramento do que elas têm que comprovar dentro da agência reguladora. Então, como se fosse um ranking de pontuação. Então, as operadoras, elas têm essa vamos dizer assim, essa possibilidade de melhorar o seu ranking, mas tem que ter toda uma política por trás também, porque senão financeiramente também não vai ser interessante. Ainda mais quando a gente fala de parto humanizado. Sim. Não, eu me lembro que a minha irmã foi ter o primeiro filhinho dela, né? Ela queria muito um parto normal, muito, né? Assim, sendo que aí o bichinho nascia. O bichinho nascia e foi um aperreio e tal, não sei o quê, aí teve ao final que fazer cesáreo. E assim, graças a Deus que eu não nasci mulher, porque eu morro de medo. Eu só fui pro hospital porque o bicho ficou na minha cabeça, senão eu não ia. Porque eu não... Homens, né? Assim, eu entendo o que é a dor do parto porque eu já tive gripe, eu sei como é. Igual, mesma coisa. Mas assim, eu acho que tu tocaste no ponto mais determinante, né? Que aí a pessoa opta. Né? Exato. O direito à autonomia, inclusive, ele é assim, uma consagração, vamos dizer assim, ele é o que há de mais, tem que ser mais respeitado na saúde. Hoje se fala muito sobre o direito à autonomia, e isso eu estou falando a nível internacional, das políticas internacionais de saúde, né? Hoje a gente fala sobre bioética muito dentro da medicina. Sim.
E há todo um movimento para a gente melhorar as nossas posturas frente ao direito à autonomia dos pacientes. Aqui no Brasil, a gente tem uma restrição ainda legislativa muito grande. Hoje, a eutanásia aqui é impossível, né? É um crime, não pode. Né? Mas há países em que isso é normatizado por causa do respeito ao direito à autonomia. Eita, e é um tema polêmico, né? Aí haja autonomia. Olha, eu quero ter direito de morrer. Me deixem morrer suavemente, que eu tô de saco cheio do mundo. E que envolve cultura, envolve religião. Muita coisa, verdade. E a própria legislação, o amadurecimento da legislação quanto à questão do que é dignidade humana. Sim, é verdade. Não, e assim, a eutanásia é a pessoa decidir a pôr fim à própria vida, não é isso? Exato. Mas é diferente da pessoa, assim, desistir de tratamentos invasivos, que são coisas distintas, não é isso, Camila? Exatamente. Há uma distinção técnica, inclusive, que realmente são coisas diferentes, né? Hoje, por exemplo, a desistência do tratamento invasivo, ela é possível aqui pra gente, mas claro, dentro dos critérios também que a norma estabelece, né? Tem que ser doença terminal, que hoje a gente também teve uma evolução muito grande nos últimos anos, que é da medicina paliativa. Sim. Então, hoje é permitido e não é mais visto como uma eutanásia, como antigamente era visto. Hoje a gente tem essa distinção da ortotanásia, né? São coisas diferenciadas. Seria a questão da ortotanásia, essa possibilidade da pessoa negar certos tratamentos que prolongam de uma forma indigna a vida, né? Exato. Dolorosa e tal. Exatamente. Assim, outra questão também que diz respeito a isso, que também é uma questão muito polêmica, inclusive eu acho que tinha até para o Supremo julgar um recurso extraordinário, que envolve a questão da fé religiosa que impede a transfusão de sangue. Sim, temos. Acontece isso? Acontece, é bem recorrente, na verdade. É mais do que urgente essa pauta no Supremo. Agora, tem um ponto que eu particularmente não acredito que seja uma questão jurídica, né? Hoje nós temos uma tecnologia que ela é possível fazer a transfusão, né, utilizando o próprio sangue do paciente. Um aparelho bem caro. Um aparelho bem caro, mas um aparelho que existe. Por exemplo, aqui em Fortaleza, existe em Sobral, existe já em alguns, existe em Juazeiro do Norte, as nossas principais cidades, onde a gente tem polos hospitalares, existe. Né? Que bom. Não é uma máquina, né, um equipamento que está ali à disposição de todo mundo. Tipo um notebook, é só ligar e tá funcionando. Exatamente. Não é algo nada assim tão fácil, mas ele existe, né? Ele nos mostra que a tecnologia está aí para resolver um monte dos nossos problemas, dos nossos conflitos, né? Então, existe uma solução. Existe também uma questão, vamos dizer assim, de urgências de eu resolver o que é o meu direito. Então, acontece muito, é muito recorrente, por exemplo, chegar casos lá no nosso escritório, do hospital e do médico querer uma liminar judicial, que a gente chama de alvará, né? Na verdade, um alvará de autorização para ele fazer ou não a transfusão. E, às vezes, a própria demora do judiciário, porque a gente sabe que não entra com um pedido desse, uma tutela de urgência, pesado o nome, ela não sai em 1 hora, ela não sai em 2 horas, às vezes ela não sai em 24 horas. É difícil, né? Tem que analisar, decidir, não é só requerer, a né? depender do horário, não vai mesmo no regime de plantão. Depois tem um oficial de justiça para cumprir, ainda que saia rápido, tem toda a logística. Exatamente, isso demora, tem um tempo, né? Uma janela aí de atuação muito grande. E às vezes, o que é que a experiência já mostrou pra gente, para os casos que a gente já acompanhou? O paciente, ele tem uma evolução que depois a transfusão ela consegue ficar mais de lado. Né? Então, assim, nos cenários que a gente observa, é que precisa de uma equipe também muito bem qualificada. Sabe? Não adianta só eu dizer o teu direito é esse ou o teu direito é aquele. Ou você só pode ir até ali. Na verdade, às vezes, é uma equipe qualificada que consegue ter empatia com essa família, porque a questão religiosa, ela tem que ser encarada com muita responsabilidade. Sim, é verdade. Né? Eu não sou da religião da transfusão de, né, que abomina a transfusão de sangue, mas eu entendo o posicionamento deles e respeito demais, porque para eles, o que é que acontece? Você perde sua dignidade ali. Então, qual o sentido de eu preservar a vida de alguém que se sente indigno? Né? Então, essa troca, ela tem que ter de forma muito respeitosa. Sim, olhem só, pessoal, que questão polêmica, não é? Você tem uma religião que é sua fé, que é sua essência espiritual, de um lado, que te impede de fazer um determinado tipo de procedimento, e de outro lado tem a vida que está em risco. Exato. Não é?
E aí, assim, isso tem que ser decidido pelo Supremo. Eu creio que a China não decidiu. Não, Depois eu ainda vou não. pesquisar. Ainda não. Ainda tá pendente, né? Então, assim, é um dilema muito grande, principalmente pro hospital, porque depois não faz o procedimento, algum outro parente pode reclamar porque não fez, porque foi omisso. E isso acontece muito as questões das crianças, adolescentes. Vou dar minha opinião. Menor de 18 anos, acho que não tem religião que se sobrepõe, não. Acho que a vida deve se sobrepor. Exato. Esse tem sido o posicionamento do nosso judiciário. Inclusive, né? A gente tem que entrar com os alvarás judiciais, porque o pai e a mãe realmente é quem detém, né, aquele poder de tutela da criança. E a gente tem que fazer a nossa obrigação, mas, de fato, o entendimento... Já a posição já majoritária é essa mesmo. Criança, adolescente menor de idade, né? O incapaz, ele tem que ser... fazer o procedimento independente da religião. Porque depois ele muda também, dos pais, não é dele ainda. A gente não pode dizer, né, que é. Mas é muito interessante. O Estado pode interferir nisso, pode interferir na religião de uma criança, que é seu filho. Percebam a polêmica do tema, da riqueza de discussão do debate jurídico. Muito, e assim, quando a gente tem que ver para além da cirurgia em si que salva, da transfusão que salva ali a vida da criança, depois quem vai dar o amparo social, psicológico para essa família? Claro. Né? Porque os pais estão ali na tutela daquela criança, daquele adolescente. Sim. Como que eles vão lidar com aquela criança, aquele adolescente que em um determinado momento o Estado foi quem disse o que é que tinha que fazer? É verdade. Ele vai ter que conviver no seu ambiente familiar naquela condição que para a crença deles é ruim, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a criança depois, com a maioridade, pode optar por outra religião, vai ter a liberdade de optar por outra religião. Camila, outra coisa que eu queria te perguntar, se é verdade que você tendo plano de saúde, se você vai fazer hoje qualquer procedimento, você tem que custear os insumos da cirurgia? Tem isso? Não. Não, porque eu já vi cobrando bisturi, já me perguntaram, sabe, olha, eu vou fazer uma cirurgia tal e estão cobrando bisturi. Ou depende da contratação? Depende da contratação, mas a maior parte não. Assim, hoje é muito comum a coparticipação nos contratos, né? E aí é esse talvez o entendimento que gera o equívoco, né? Entendi. Não é que esteja sendo cobrado o bisturi do paciente, na verdade, a coparticipação geralmente, via de regra, como é que vem nos contratos? Vem uma participação em percentual sobre todos os procedimentos. E aí pode incluir medicamento, pode incluir insumo, então deve ter a cláusula do contrato. Aí o que é interessante? Não temos hoje uma normatização de coparticipação. Não existe? Não existe. Eu tinha a percepção que era só exame e consulta. Não existe. Então o que vale é o contrato. Então, nós temos hoje uma recomendação da Consul, mas é recomendação, né? Não chega a ser... acredito até que eles já botaram como resolução, mas só que ela não é uma norma impositiva. É uma recomendação, uma coisa indicativa, informativa. Exato. O que vale hoje no judiciário para a coparticipação é o que está no contrato. Eita! Então, tem que ter essa atenção, né? Sim, nossa audiência tem atenção, porque se você for precisar de uma cirurgia, for precisar de um leito de UTI, e seu plano é de coparticipação, pode gerar um problema. Pode gerar um problema, porque são coisas caríssimas, né? E aí, o que é que acontece? Com esse posicionamento, inclusive é uma posição já do STJ, como vale o contrato, e óbvio que dentro dessa contratação, não é uma contratação bilateral, né? O consumidor com uma operadora de plano de saúde, adesão total, e não tem realmente poder de barganha nenhum ali. Então, agora o STJ também já entende que o plano de saúde, ele está no mercado e ele vai botar um contrato que seja viável para ele, vai botar a cláusula. Então, o que tem hoje é uma posição parâmetro, vamos dizer assim, jurisprudencial do que é abusivo, do que é que não é abusivo, né? Então, quem tiver esse tipo de problema, é possível judicializar se for identificado que o contrato está fugindo daqueles parâmetros jurisprudenciais. Agora, parâmetro jurisprudencial é aquela coisa, não é norma. É variável, gera insegurança jurídica. Exato. E é outra observação que eu também gostaria de te indagar. Por exemplo, né, a pessoa tem um plano de saúde, está caríssimo, né? A gente vê cada vez mais os aumentos, a pessoa fica tentando trocar, tentando diminuir, etc. E quando troca, muitas vezes, mesmo trocando de plano de forma ininterrupta, se muda para outra prestadora, outra operadora, né, vai ter o período de carência. No período de carência, quando você troca de plano de saúde, é possível estabelecer restrições? Assim, vamos supor, eu mudei de plano de saúde, aí dei um azar, como aconteceu com um conhecido meu, lá de Sobral também, que eu comentei há pouco, da minha idade, o bichinho trocou de plano de saúde
e logo depois teve Covid, teve que precisar de UTI e teve que judicializar para poder ficar na UTI do novo plano, que o novo plano não queria dar a UTI pela carência, mas conseguiu eliminar, mas infelizmente o bichinho veio a óbito. Ai, que triste. E assim, novo, né? E assim, foi muito triste. Aí eu fiquei, poxa, tem cabimento, a pessoa mudou de plano. Não. Né? Hoje já existe até um sistema, né, que a gente chama de portabilidade, também nos planos de saúde. E essa portabilidade visa a você não sofrer mais carência, já que você já cumpriu carência no plano anterior. Aí só tem que ter a compatibilidade, tem os critérios também, mas no próprio portal da ANS, nós, consumidores, conseguimos ir lá e já visualizar que tipo de plano que a gente pode migrar. Sim. Então, migração de plano, eu particularmente sempre oriento os beneficiários a procurarem primeiro no site o que é compatível para poder você fazer a portabilidade e não simplesmente encerrar o contrato e depois ir procurar outro. Legal. Então, essa saída ela é interessante porque você não vai passar por esse problema de carência. Sim. Mas vamos supor a pessoa que está com essa questão da carência. Também é importante os usuários saberem que carência de emergência e de urgência, 24 horas. Certo. Né? Então, entro no hospital, estou em emergência, estou em urgência, eu tenho que ser atendido com cobertura, na rede credenciada, com cobertura do plano de saúde que eu contratei há um dia. Legal. Né? Não, eu assim, falando de plano de saúde, eu me lembrei agora de uma recente decisão que tem muito a ver com, de certo modo, com essas questões que nós estamos abordando, que o indivíduo tinha um plano de saúde e precisava de um tratamento muito caro, mas aí teve de judicializar para conseguir o tratamento, sendo que ele só o fez contra o Estado e a União. Ele não fez contra o plano de saúde, mesmo tendo o plano contratado. E aí obteve do poder público o tratamento dele. Mas depois o poder público processou o plano de saúde, para o plano de saúde pagar o poder público e pagou. A jurisprudência foi favorável a esse ressarcimento, uma coisa bem inusitada. O ressarcimento SUS ele é normatizado também. Se eu tenho um plano de saúde, passo mal e vou para uma UPA, por exemplo, eu me valho do atendimento SUS, né? O plano de saúde depois tem que ir pagar o Estado, né? Legal, né? O Estado, lato sensu, que vai depender daquela UPA com a contratualização dela. Mas o ressarcimento SUS, ele existe. Sim. Então, os beneficiários de planos de saúde que usam SUS, os planos de saúde têm que ressarcir o SUS. Isso é muito bom. É interessantíssimo, né? A política. A gente tem uma ideia geral, né? De que o poder público é o último responsável, então ele é responsável, mas se você tem um contrato, teu plano tem essa responsabilidade. Exatamente. Não é favor, não é nada. A ideia do Estado, também o raciocínio é bem simples, né? Se o consumidor tá te pagando para você prestar o serviço, você não prestou e sobrou para mim, então me dá aqui o que ele te pagou. Tá certíssimo. Me paga o proporcional, porque fui eu que atendi. É o mesmo raciocínio, né? Quando eventualmente o INSS tem que pagar um auxílio por incapacidade, um acidente de trabalho, né? Que aí ele depois vai cobrar do empregador que foi responsável pelo acidente. Exatamente, a mesma ideia. E é um equilíbrio interessante. Sim. Né? É um equilíbrio interessante isso. Sim, afinal não seria justo, né? Senão as empresas ganhariam dinheiro de forma mais fácil. E não é essa a ideia. Né? A ideia é você ganhar o dinheiro pelo serviço que você efetivamente prestou. Você ser empresário, prestar um serviço, você não compra, o Estado vai lá e compra e você fica de boa, né? Não faz sentido. É uma coisa esdrúxula. E Camila, assim, agora uma questão que eu queria abordar contigo, que eu vejo isso na prática, né? E que também tem muito a ver para os profissionais da área do direito, os estudantes, os advogados que almejam atuar nessa área em favor de pacientes, né, como um nicho de mercado para a advocacia, que diz respeito não a honorários contratuais, mas honorários sucumbenciais em demandas de saúde. Sim. Que até pouco tempo atrás eu observava nas demandas contra o poder público, que também ocorre assim, condenação de sucumbência, que elas eram, porque assim, quando um advogado atua, não é? Ele tanto na área particular pode fazer um contrato com o seu cliente, e se ele ganhar a demanda, a lei determina, não é? Que se for no caso do processo judicial, a lei impõe que o juiz condene a parte que perdeu a também pagar um valor de honorários e disciplina como esses honorários devem ser pagos, que são as verbas de sucumbência, os honorários de sucumbência. E até pouco tempo atrás eu observava que se entendia que nas demandas de saúde eram demandas de valor inestimável. Logo, os honorários eram fixados de uma forma equitativa pelo juiz, geralmente em valores mais módicos. Sim. E eu estou vendo uma mudança de entendimento vinda lá do STJ, que se você vai pedir um tratamento,
e esse tratamento tem um custo, você tem que botar o valor da sua causa a partir desse custo, e que a condenação de honorário de sucumbência, então, vai ter que ser uma porcentagem sobre o valor do tratamento. Exatamente. Como é que você está vendo essa questão na sua atuação? Essa ainda está bem tímida, inclusive esse entendimento do STJ é recente, ele não é, né, não faz tanto tempo, mas ele realmente já começou a acontecer. Então, os advogados têm um nicho, de fato, a ser explorado aí. Quem advoga para pacientes, né, para a pessoa física em si, porque, especialmente quem é beneficiário de plano de saúde, porque o entendimento do STJ é exatamente esse. Se eu estou pedindo a obrigação de fazer e é um tratamento de saúde, esse tratamento de saúde, ele vale X reais, os meus honorários têm que ser em cima desse valor de X reais, não apenas daquele valor da causa que eu dei. Sim. Né? Então, para os advogados, especialmente de pessoa física mesmo, porque de fato nem sempre são os honorários contratuais que vão ser o forte dele ali. Vai ser no êxito que a gente chama, né? Ele vai ganhar da sucumbência, o que a pessoa ganhar mais uma porcentagem daquilo. Se tiver um dano, uma reparação de dano envolvido. Né? E aí de repente vira pro advogado um poder maior de barganha também daquela contratação, porque como ele sabe que vai ganhar bem no de sucumbência, o de contratual dele ele já consegue ali mobilizar melhor para poder fazer a negociação com o cliente. Legal. Né? Não, isso daí, assim, é algo que, assim, eu tenho até uma impressão que talvez ainda modifique, porque isso pode, assim, gerar um efeito cascata de despesa. Bem alto. Isso, de fato, assim, o impacto que tem nas operadoras de plano de saúde é o contrário. Agora, também o movimento é para evitar as negativas abusivas. Ah, sim. Né? Também tem esse detalhe. Especialmente quanto à questão do rol da ANS. Então, existia muita negativa do rol da ANS mesmo, depois da mudança da legislação, que ela não vinha fundamentada como tem que ser. Ela pode continuar existindo. Claro, mas ela tem que ser fundamentada dentro dos parâmetros que a lei ela já trouxe. Né? Então, quando você tem uma negativa bem fundamentada, ela não te dá esse direito. Pode até judicializar, vai ter a obrigação de fazer, porque a depender da situação clínica da pessoa, o juiz se comove, manda e vai ser feito. Agora, os honorários, eles não vão existir. Entendi. Né? Então, isso vai ser mais combativo. Por quê? Porque ela foi justificada. E essa decisão do STJ é muito mais nesse sentido, porque também via negativa por negativa e... A operadora não tinha a retaliação que tinha que ter, depois saía mais barato para ela esperar a judicialização. Não, e isso daí, você falou, tocou num ponto muito legal de se também a gente tratar, porque não é todo mundo que vai atrás, né? Vai não, é todo mundo que judicializa, não é todo mundo que tem acesso a um advogado, a defensoria pública. Não é? Então, assim, muitas vezes uma grande operadora, ela aposta na resignação da pessoa, em abusar do direito, em lesar a pessoa, porque sabe que a pessoa não vai atrás e para ela acaba compensando. Se ela for atrás, de 10 que eu nego de uma forma abusiva, é só 1 ou 2 que vão atrás, então acaba compensando uma questão pela outra. Minha mãezinha, a bichinha, o plano dela como é que diz, é um plano bom, que assim, era para dar direito a ela um apartamento. Aí teve que fazer um procedimento simples, e aí não ficou no apartamento. Né? E logo, assim, paga por um valor mais elevado para ter um serviço diferenciado, e na hora que ela precisou, mas assim, é algo que muitas vezes você não sabe se compensa a chateação, o estresse, o requerimento, a audiência, enfim. Então, assim, é uma forma muito interessante também de tentar fazer com que as operadoras que ganham muito dinheiro também procurem zelar pelo um trabalho mais digno para as pessoas, que procurem atender sempre bem as pessoas conforme que foi contratado, não é verdade? É verdade, verdade. Poxa, assim, eu mesmo assim, eu fico só com esse receio mesmo de no futuro, né, eventualmente ser modificado, mas nós estamos falando, pessoal, nessa questão de honorário de sucumbência, de diferenças enormes. E a gente está falando de uma judicialização da saúde também, que cresceu de forma expressiva, né? E vários processos judiciais foram vistos que eram por causa dessas negativas abusivas, né? Então, também é uma tentativa do judiciário de tentar reduzir essa questão. Plano de saúde, trabalhe bem. Se você não trabalhar bem, você fora ter que fazer o procedimento, ainda vai pagar o honorário para o advogado da parte adversa. Exato. E não vai ser um valor, porque nós estamos falando de trocar 3 mil, 5 mil reais por 50 mil, 100 mil, até mais. Exatamente, verdade. Então, assim, é uma questão bem interessante essa tendência de mudança jurisprudencial no sentido de que as partes que têm o dever, a obrigação de zelar pela saúde das pessoas, né, cumpram bem a sua missão. Outra coisa, Camila, assim, na questão que tu vê aí nas demandas que tu atua, quando um paciente é lesado, ou se entende lesado, né, porque muitas vezes, como a gente já pontuou, né, em outro momento, a pessoa propõe uma demanda mais porque está
numa tristeza, numa chateação, enfim, meio que quer descarregar suas aflições num processo judicial. Você, como advogada que atua na área, quais são, assim, os principais equívocos ou erros que você observa que uma parte autora, que um usuário, que um contratante de plano de saúde comete ao propor uma demanda? Tipo assim, quando a demanda é nitidamente incabível. Sim, um erro clássico que acontece, infelizmente, de forma recorrente, é não dizer qual é a causa de pedir, o objeto da ação. O que foi que deu errado? A pessoa começa uma narrativa, certo, se concentra muito no drama vivido, mas ela não diz qual foi o erro, né? Uma pessoa que entra no hospital, a gente espera que ela receba um tratamento para ela se curar, sair certo, viva dali, sair bem de saúde. Mas nem sempre vai acontecer isso. Ela entra no hospital e ela não vai sair, né? Ou ela não vai sair tão boa quanto ela imaginava. Sim. Tão melhor que imaginava. Isso não significa que teve um erro assistencial. Isso significa que foi constatada uma doença muito severa, por mais que fizesse tratamento, não foi, né, não teve o resultado esperado. Isso não significa erro. Mas as pessoas, quando vão entrar com a ação, não diz isso. Sim. Ela só diz tudo que passou, mas não fala. A frustração dela, olha, eu queria sair... Mas eu queria que ele tivesse saído vivo. Parecendo o Toys, sair igualzinho que eu era. Exatamente, é tipo isso. Entrou vivo, eu queria que saísse vivo. Sim. Certo, mas e tudo que aconteceu lá? Então as pessoas não têm, né, não tem essa descrição muito boa do que é o erro em si. Entendi. O problema em si. Por que que você tá processando o hospital? Por que que você está processando o médico? Qual foi a tua insatisfação? Onde é que você acha que está o erro? Certo. Não tem isso. Simplesmente joga lá, pede o ônus da prova, a inversão do ônus da prova, Sim. mas não diz nada com nada. Então, vem uma defesa, nesse caso, que eu vou falar da inépcia da inicial, que eu vou falar da ilegitimidade, porque ele está falando, às vezes, de problema com plano de saúde e entrou só contra o hospital. Entendi. Né? Ou o contrário, entra contra o hospital, mas está falando do problema só de um médico específico. Por que que aquele médico você não bota ali, né? Sim. E essa ideia tem tudo a ver com o segundo erro jurídico, né, processual, que é o entendimento da responsabilidade objetiva. As pessoas acham, né, os advogados, na maior parte, acreditam muito que a responsabilidade objetiva ela é automática, é uma condenação automática e não é assim que funciona. É um dogma. Assim, tive um problema lá, assim, se equivoca achando que é tipo a responsabilidade integral. Exatamente. É outra coisa. Isso, inclusive, eu coloco na tese de defesa da gente, né? Responsabilidade objetiva diferente da responsabilidade integral. Sim. E o nosso sistema, ele comporta a responsabilidade objetiva do hospital. Então, a gente nota que tem esses erros que muitos processos desses a gente vai só na questão processual. Não chego nem no mérito. Até porque não tem como, né? Não tem como. Porque a pessoa, assim, porque quando você propõe uma demanda, não é, a parte tem que especificar o que foi o erro do outro, né? Não só o que aconteceu, mas o que foi que o outro fez que fez aquilo acontecer. Exatamente. E até para o hospital poder se defender, isso daí a gente está tentando ajudar as pessoas. Que quando, assim, eventualmente se estiverem numa situação como essa, especificarem isso para ter chance de êxito. Para ter chance de êxito, exatamente. Então tem muitos processos que morrem pelo próprio processo. Sim. Porque foi o inicial ali que não ficou claro, a gente entra com a questão da inépcia da inicial ou da ilegitimidade e morreu ali a chance daquela pessoa. Sim, faz coisa julgada e nem pode mais depois discutir. E de repente tem, de fato, um direito ali que foi violado. Sim, e perdeu a chance dela de pleitear, ter um mínimo de justiça ali dentro. Legal. E assim, você, nessas questões aí, fora essa questão de especificar a causa de pedir, você entende que é mais importante a pessoa apresentar alguma prova pré-constituída? Como é que a pessoa pode provar alguma coisa que aconteceu? Que eu também vejo essa dificuldade. A pessoa não tem acesso, muitas vezes, a dados hospitalares, enfim, como é que a pessoa pode provar um problema? Algo muito interessante é que as pessoas realmente, assim, é um direito das pessoas e poucas pessoas usufruem disso, né? Poucas pessoas querem, procuram por esse direito, é a questão do acesso ao prontuário. Sim. Né? O direito de acesso ao prontuário, ele existe e ele acontece, assim, todos os hospitais, as unidades de saúde, os médicos, eles precisam respeitar, eles respeitam isso, que realmente é bem sagrado isso para quem atua na área da saúde. E o prontuário é o documento-chave de toda a assistência. Certo? Então, assim, uma prova pré-constituída é uma obrigação processual? Não.
Não quando a gente fala do direito do consumidor, né? Quando a gente fala do hipossuficiente, não é uma necessidade. Mas ela vai fazer toda a diferença se você pré-constituir. Né? Ela aumenta a chance de êxito muito maior, porque tem um trabalho ali de juntar realmente as peças de um quebra-cabeça. Eu sempre falo que o processo ele é um grande jogo. Né? Então a gente tem que entender quais são as peças desse jogo para a gente conseguir fazer com que aquele desenho esteja virado para o meu lado. Ganha quem identifica logo as peças do jogo e vira para o seu lado. Saquei. Né? Então, quem constitui, faz uma prova pré-constituída, quem constitui um processo com documentação que tenha aquela verossimilhança, ele tem muito mais chances de ter êxito, porque ele já começou dizendo para o juiz onde é que estão os pontos chaves ali que tem tudo a ver com o que ele está falando. O prontuário, assim, ele só é entregue se a pessoa solicitar. Né? Então, Isso. assim, não é automaticamente, saiu o hospital, tá aqui. Não, exatamente. Tem que ter uma solicitação ativa do dono, do titular do prontuário. Isso é muito interessante também, porque a gente vê muito. Minha filha, e eu acho que eu tenho acesso a isso. Se ela for capaz, eu não tenho. Meu cônjuge, eu tenho acesso. Não tenho. Se o paciente tiver ido a óbito? Aí, se o paciente tiver ido a óbito, nasce o direito do cônjuge supérstite, dos sucessores até o 4º grau. Sem necessidade de autorização de alvará, basta ser parente dessa proximidade. Basta ser parente e comprovar esse parentesco. Interessante. Olha aí, com pessoal. Documentação, vai no hospital, faz a solicitação, tem todo um trâmite, né? Porque o hospital realmente tem esse dever de ter esse rastreamento da informação para quem que ele compartilhou. Então, ele exige uma documentação. É um dado sensível, né? É um dado sensível, preenchimento do formulário e aí tem acesso. Legal, olha aí que interessante, pessoal. Nessas questões de saúde, muito importante a questão da causa de pedido, aquilo que foi, né, o motivo da tua insatisfação como paciente, e essa questão também de ter acesso ao prontuário para poder identificar as ocorrências, enfim, analisar tudo. É que nem o tio do papai, que ele tinha um trator velho que mandou consertar, o papai estava contando essa história. Um trator velho que ele mandou consertar, aí um cara se interessou pelo trator do tio do papai, que estava lá na oficina pro conserto. Aí comprou o trator velho, que estava na oficina pro conserto, aí levou lá pra terra dele, sendo que o trator não veio 100%. Aí foi processar o tio do papai, porque ele queria um trator, daqueles trator lá, né? Funcionasse. Enfim. Camila, assim, pra gente é uma alegria muito grande ter você aqui hoje, viu? Você foi muito esclarecedora. É um presente para os nossos acompanhantes que estão aí, nossa audiência, de poder aprender contigo, como eu aprendi muito, viu? Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês, realmente, assim, eu fico feliz de participar, fico feliz de ser esse canal de esclarecimento, né? Acredito que tudo que a gente faz, né? Todo esse estudo que a gente vai buscar, essas pesquisas, a nossa atuação, ela só tem sentido se ela realmente tiver um resultado, não apenas para os meus clientes, mas para toda a sociedade. E aqui não deixa de ser uma oportunidade de eu fazer isso que eu realmente acredito, que é levar esse direito, levar o direito mais acessível às pessoas. Muito legal mesmo. Contem sempre comigo. Vamos contar sempre, viu? Porque é um presente tê-la conosco. Obrigada. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês também, viu? Fiquem sempre com Deus e até o próximo episódio.